Olá, meus amigos, paz, saúde e felicidade. Ao iniciarmos o tema de hoje, eu gostaria de lembrá-los o seguinte: a importância de vocês fazerem os comentários, compartilhar, dar o like, porque isso é muito importante perante a plataforma do YouTube, para que realmente a gente possa divulgar todos esses conhecimentos e informações a um número cada vez maior de pessoas. O tema de hoje, universo racional, ele é muito interessante e vai nos permitir desenvolver uma apresentação bem suave, um pouco técnica, para que esses conceitos eles possam fazer parte da vida de cada um de vocês. No entanto, eu vou dar para que estes conhecimentos, esses ensinamentos, retratem, inclusive, uma experiência minha, a experiência da minha vida e o que aconteceu comigo, vai me permitir, então, fazer a abordagem desse tema, iniciando contando um pouco da minha vida. Há mais ou menos 40 anos, eu comecei a minha trajetória como profissional, como engenheiro, como químico industrial. E essa minha atividade no ambiente empresarial realmente me marcou muito o início. Por quê? Porque casado, pai de 5 filhos, eu tinha uma responsabilidade muito grande de prover uma família, né? E isso era uma preocupação constante também na minha vida. E, para tanto, eu mergulhei no trabalho. Trabalhava cerca de 14 horas por dia. E, dentro desse contexto, eu não dava devida atenção à minha família. 5 crianças, isto me levou, era o que eu pensava na época, que se eu não trabalhasse com muita intensidade, eu não conseguiria alcançar os meus objetivos. E meus objetivos, os meus sonhos eram realmente, eu diria, grandes. Eu nunca pensei pequeno, eu pensava grande. Eu queria ter uma vida de sucesso. Normalmente, quando se fala em sucesso, as pessoas pensam somente em sucesso financeiro. Mas eu realmente queria sucesso financeiro. Eu queria ter as coisas e mostrar a mim mesmo que eu era capaz, era competente. Por isso eu sempre estudei muito, para que eu pudesse ter uma bagagem para enfrentar esse mundo. Então eu via o meu mundo, o meu ambiente, como um grande desafio. E também olhava para o mundo injusto e eu não queria que isso acontecesse comigo. Nesse início de minha carreira profissional como empregado, isto me marcou muito. Responsabilidade, desejos, sonhos. E nessa busca, as dificuldades são inerentes a cada um. Mas eu posso dizer que eu fui abençoado por ter uma trajetória, eu diria hoje, apesar de tudo, não foi tão difícil, não foi tão dura. Poderia ter sido muito mais fácil, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. E quando falamos de conhecimento, eu destaco hoje a questão de prioridades.
Eu entendo hoje que se nós não definirmos prioridades, pode haver uma mistura e isso dificulta todo um processo de você atingir os seus objetivos. E eu, na época, não percebia que a prioridade maior, na realidade, não era a minha família. Como assim, Fábio? Não era sua família, com 5 filhos. Hoje eu entendo isso. Porque, na realidade, a prioridade maior, seja em qualquer condição ambiente, e hoje eu digo isso como algo muito verdadeiro dentro de mim, e procuro aconselhar as pessoas. Essa prioridade é Deus. Justamente isso. E vocês vão entender isso ao longo de todo esse processo de hoje, desses comentários que eu vou fazer para vocês. A prioridade é Deus. Em segundo lugar, a prioridade é a família. Aí sim, nós, quando invertemos essa condição de prioridade, nós não somos capazes de entender que toda a força que nós podemos usar para que nos ajude a fazer essa trajetória, viver nesse ambiente, no planeta Terra, ela na realidade ela não parte de nós, mas sim do nosso Criador, do nosso Pai. Infelizmente, eu perdi muito tempo, poderia ter uma trajetória, como eu disse, muito mais fácil, mas estamos aqui e eu não posso também reclamar. Então, todo o nosso enfoque hoje, todo o nosso aconselhamento hoje é que há necessidade que você não continue invertendo essa ordem de prioridade. Deus, família e depois as outras prioridades que você elencar. Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós temos que entender como que é esse universo no qual nós estamos inseridos, que é o universo matéria. E esse universo ele tem características específicas e próprias dele. Uma das características que todos nós hoje conhecemos no século XXI são as leis da natureza. Então, as leis da natureza são específicas e próprias para este ambiente, para esse universo matéria. A comunidade científica, hoje ela vem investindo fábulas de recursos financeiros com um objetivo único: conhecer as leis da natureza. Porque a comunidade científica, por mais conhecimento que temos hoje, a humanidade tem hoje, isso também graças à comunidade científica, aos conhecimentos científicos e tecnológicos, ela ainda está longe, mas muito longe, de ter um conhecimento total desse universo matéria. E eu diria que vai levar ainda muitas décadas. Porque até atingirmos o ponto que chegamos, foram milênios. Agora, como o conhecimento ele está sendo multiplicado numa velocidade muito espantosa, então o tempo fica menor. Mas, mesmo assim, é muito tempo ainda para ter um profundo conhecimento do universo matéria. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque nós, seres humanos, recebemos
algo muito importante para viver dentro desse ambiente, desse universo matéria. Nós somos seres inteligentes. O que significa ser inteligente? É que você tem a capacidade de escolher, fazer escolhas, tomar decisões, ver o que é melhor para você ou para a própria comunidade na qual você está inserido. Tudo bem. Isso, então, nós chamamos que para você fazer escolhas e tomar decisões, você precisa raciocinar, você precisa pensar, você precisa avaliar. E nesse processo todo, eu chamo isso, então, que esse ambiente, ele é um ambiente racional. Porque se você necessita de fazer tudo isso, avaliar, ponderar, analisar os riscos daquilo que você está executando, seja numa questão de uma atividade empresarial ou não empresarial, ou uma atividade em que você está ali executando algum tipo de serviço, o raciocínio ele tem que prevalecer naquilo que você está fazendo. Caso contrário, você não vai ter sucesso, não vai ter resultado naquilo. Então, dentro dessa linha, eu digo que este ambiente nosso se caracteriza pela utilizar a inteligência, aplicar tudo isso dentro de um contexto racional. Mas a questão seguinte é esta: isto que eu estou fazendo é suficiente? Usando a minha inteligência, trabalhando, desenvolvendo um trabalho em equipe, não importa, ou individualmente, também não importa. Mas será que isso é suficiente? Não, não é suficiente. Porque, na realidade, eu preciso também conhecer um outro universo. Qual é o outro universo? O universo espiritual. Porque, na realidade, quando eu falo do universo matéria, este universo matéria, por si só, ele não existe. Ou não teria sentido, não teria como existir. O universo espiritual, ele existe muito antes do próprio universo matéria. Porque a origem do universo matéria, ela se deu dentro do universo espiritual. Ajudando a vocês acompanharem, eu diria também o seguinte: nós, seres humanos, estamos aqui, essa raça humana, ela foi criada, ela existe aqui nesse ambiente, universo matéria, mas na realidade a essência do ser humano não foi gerado no universo matéria. Mas como assim, Fábio? Essência do ser humano. Porque quando eu falo do ser humano, eu estou falando de um ser binário. Eu estou falando de um ser que possui um corpo físico e possui um espírito. Simplificando. É um ser binário. Significa, então, que este ser humano no universo matéria, ele está ligado à essência, à sua essência. E essa essência do ser humano é o espírito. Ela não nasceu aqui, ela nasceu aqui. E é importante também dizer que nós, como seres humanos, somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana no universo matéria. Isso precisa ficar claro para vocês. Porque se isso não ficar claro, não tem como você entender e compreender, inclusive, qual é o seu papel, o seu objetivo
nesse ambiente do universo matéria, na condição de um ser humano. Então é muito importante que esteja claro na sua mente, que você entenda e que você, eu diria, aceite isso como uma verdade. Por quê? Se isso não passar a ser sua verdade, não tem como você construir a sua realidade dentro desse contexto que eu estou colocando. Então, sua forma de pensar, a sua forma de agir, interfere em tudo. Porque o fato de você ser inteligente, a sua inteligência, a sua maneira de pensar, interfere no próprio ambiente, na construção da sua realidade. Então, a grande dificuldade do ser humano é justamente entender e compreender e aceitar quais são as leis, as normas do universo espiritual. É o universo. Esse universo tem uma sociedade. Eu denomino como sociedade espiritual. Da mesma forma que o universo matéria tem uma sociedade humana. A humanidade está aqui. Acontece que esses dois universos, eles estão em dimensões diferentes. O universo espiritual numa dimensão e o matéria em outra dimensão. Porém, eles se coexistem. Eles se comunicam. E aí vem uma série de outras questões. Como que se dá essa comunicação? É de lá para cá, daqui para lá? Ou se comunicam de uma maneira tranquila e serena? Tudo isso que eu acabei de falar é uma verdade. Eles se interagem, se comunicam. A questão toda é que isso aqui tem uma linguagem própria, isso aqui tem uma linguagem própria. Isso aqui tem objetivos específicos e próprios, e aqui também tem objetivos próprios e específicos dentro do nível de conhecimento humano. Então, a verdade é que existe. E essa verdade eu chamo de absoluto. A verdade é que existe no ambiente da matéria. Essas verdades eu chamo de verdades relativas, porque são relativas a este ambiente. E as verdades absolutas são relativas a este ambiente. Mas aí você poderia dizer, Fábio, se cada um dos ambientes tem a sua verdade, cada um vai viver de acordo com essas verdades. Ok, mas só tem um pequeno detalhe. Este universo, matéria, a base, ele só existe por causa disso, do universo espiritual. Significa, dentro de um conceito matemático da teoria de sistemas, esse universo, matéria, apesar de estar em dimensões, uma outra dimensão, vamos dizer assim, ele está inserido no universo matéria, no universo espiritual, desculpe. Ele está inserido no universo espiritual. Significa, então, que o universo espiritual, ou seja, as verdades absolutas do universo espiritual, prevalecem sobre as verdades relativas do universo matéria. É isso. Essa que é a grande dificuldade do ser humano entender. E aí, ele não consegue perceber a grandeza desse universo espiritual. Quando você entender essa questão de verdades absolutas e verdades relativas, vai ficar muito mais fácil você aceitar determinadas condições ou acontecimentos que ocorrem no universo matéria.
Então eu vou chamar de uma dinâmica, porque isso aqui está em perfeita simbiose, os fatos estão acontecendo, as nossas vidas estão acontecendo, nós seres humanos somos impelidos a fazer, realizar, executar ações, atitudes, termos comportamentos que vão de um encontro, choque, contradizem aquilo que precisa ser feito por nós, mas vão de encontro às leis do universo espiritual. Quando isso acontece, o que vai prevalecer não são as leis que estão nas nossas cabeças e achamos que elas vão prevalecer em todas e qualquer situação da minha vida ou da sua vida. Não é verdade. Quando você entra em choque com as leis espirituais, você, eu diria, comprou uma baita de uma briga e você vai perder. Porque o que vai prevalecer são as leis do universo espiritual. É interessante, então, que, só reforçando a questão da racionalidade, apesar de serem leis diferentes, mas aqui todo o processo no plano espiritual também tudo é racional. Aqui é racional. Essas leis não estão assim ao acaso solto e acontece o que vai acontecer. Não, existe uma lei que não é diferente daqui, em termos de cumprimento das leis. Diferente que eu quero dizer é que as leis não são iguais. Mas quando esse universo entra em choque com essas leis, prevalece as leis que eu chamo de verdades absolutas. Isso você precisa entender. Porque quando você vai fazer alguma ação, tomar alguma decisão, você tem que colocar em primeiro lugar não só as leis da sociedade matéria, do ambiente matéria. O seu raciocínio primeiro tem que ser em função das leis da sociedade espiritual. Como assim, Fábio? Isso mesmo. Porque quando você não coloca isso como primeiro nível, não foi o que eu disse no início, prioridades. Primeiro Deus, depois a minha própria família. Se eu não coloco em prioridade Deus, eu vou conduzir minha forma de agir e pensar baseado somente nas minhas verdades relativas desse ambiente da matéria. Aí eu vou ter muito mais dificuldade em executar isso, porque eu não estou levando em consideração as verdades absolutas do universo espiritual. Este é o foco. Isso é que vocês precisam entender ao desenvolver e continuarem desenvolvendo toda essa atividade dentro do ambiente do universo matéria. E aí eu estou falando de você como ser humano. Como que você está conduzindo a sua vida? Se você não está tendo sucesso em tudo que você está realizando, seja na área financeira, seja tocando os seus negócios, atividade empresarial, seja no relacionamento, qualquer coisa. Se você inverter essa prioridade, eu digo, você não vai ter sucesso. Você vai ter que
despender um volume muito grande de energia para executar coisas simples dentro desse ambiente social. Isso eu percebi na minha vida. Eu estava praticamente com 30 anos, 30 e poucos anos, quando eu comecei a perceber. Por isso que eu comentei um pouco, fiz uma introdução sobre a minha própria vida. Porque eu era um rolo compressor em fazer as coisas, trabalhando, tocando meus negócios, empresas. E eu não coloquei as verdades absolutas como prioridade. Então eu tive muito mais dificuldade. Mas quando eu comecei a perceber, eu fui mudando. Falei, peraí, se eu com meus 32 anos, eu estou percebendo isso, eu comecei a mudar. E as coisas começaram o quê? Andar mais fácil. Porque eu fui invertendo essa prioridade. E tudo hoje, então, que eu não faço nada, absolutamente nada, sem antes avaliar. Eu estou tendo e colocando Deus como prioridade nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas minhas avaliações, se esse projeto, inclusive, é bom ou não é, por que eu estou fazendo, qual que é o verdadeiro objetivo disso? Eu, como ser humano, mas também como um ser espiritual. Então, quando você começa a ter esse entendimento, esse nível de compreensão, fica muito mais fácil. Porque você não está sozinho. Você está amparado. A beleza está aí. Então, são essas coisas que no momento que você vai aprendendo, isso o tempo nos ensina. E tem para algumas pessoas, nem o tempo resolve. Porque ele não conseguiu fazer essa leitura, não conseguiu entender qual que é o objetivo dele nesse próprio universo matéria. Porque, na realidade, estamos aqui para viver com muita intensidade essa maravilha que foi nos dada, foi colocada para nós, a raça humana, esse planeta fantástico e maravilhoso que é o planeta Terra, o planeta azul, onde tudo é lindo e maravilhoso. Sabemos disso, mas nós não temos consciência disso ao fazermos ou tomarmos decisões. Como que eu vou atuar aqui? Eu estou prejudicando? Eu estou prejudicando o meu semelhante? Eu estou prejudicando quem? Eu estou respeitando a própria natureza, o ecossistema, a flora, a fauna? O que eu estou fazendo prejudicando essa grande obra divina? Então, são reflexões. São reflexões que nós precisamos fazer, e você precisa fazer, para que sua vida realmente seja uma vida de sucesso. E quando eu estou falando de sucesso, não é só você como ser humano. Eu estou falando de sucesso também dentro do contexto da sociedade espiritual, dentro do universo espiritual. Porque não adianta nada você ter sucesso como um ser humano e não ter sucesso no plano espiritual. Resolveu nada. Porque quando se fala de sucesso no plano do universo matéria, esse sucesso, ele, vamos dizer, ele é muito pequeno, ele não é eterno, ele não é permanente.
ele é passageiro. Este aqui que é o mais importante. Porque se estamos aqui, porque este ser espiritual, este você, a sua essência, a sua natureza, precisava de vivenciar isso num corpo físico, no ambiente da matéria. Porque nesse ambiente espiritual, você como ser espiritual não teria como vivenciar experiências que são exclusivas do ambiente da matéria. Não teria como falar de evolução somente no ambiente espiritual. Há necessidade de vivenciar experiências na matéria, e o corpo físico, a função dele é esta, além de outras coisas maravilhosas que ele é capaz de fazer, nós como seres humanos. Mas esse entendimento aqui, ele precisa ser muito bem entendido para que você possa construir uma vida de qualidade. Se sua vida não está sendo uma vida de qualidade, eu digo a você, não está bom. Você tem que mudar. A questão é como mudar? O que eu tenho que fazer? Qual o caminho? Aprender. Buscar uma fonte segura que realmente possa trazer informações verdadeiras para você. O que eu pretendo com todo esse trabalho é realmente isso. Dar a cada um de vocês, como eu dei para mim, uma fonte segura. Olha, está aqui, faça isso. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Você não vai ser um ser, eu vou usar o termo, mas não é no sentido ofensivo, é no sentido de que é muito pequeno. Você não pode ser um ser medíocre. Você não pode ser um ser pequeno. Porque a sua natureza é divina. Você não pode fazer com que essa grandeza aqui, esse ser divino, esse ser espiritual, passe e vivencie essa experiência de uma forma pequena, com pensamentos pequenos, mesquinhos. É isso. A importância de você pensar grande, sonhar grande. Porque quando você se sente pequeno, acanhado, você deixa de vivenciar algo maravilhoso que temos dever e obrigação de ser. Sermos felizes. Ser feliz é seu direito, dever e obrigação. Eu falo sempre isso, sempre farei, ao longo desses 28 anos, onde 40 mil pessoas ou mais, eu tive prazer de passar esses conhecimentos e informações. Se sua vida, a família, qualquer tipo, se os seus negócios não promovem felicidade, ou seja, você não se sente feliz em estar aí, tem alguma coisa errada. E com certeza, eu lhe digo, é um confronto entre as suas verdades relativas com as verdades absolutas. Está claro isso? Então, meus amigos, eu diria, é um tema, eu diria quase que inesgotável, né? É muito bonito, é muito fantástico. E
eu acho que essas informações que eu passei, ela vai permitir que vocês façam uma reflexão. Porque não adianta nada você ouvir e depois termina, desliga aí o aparelho. Então você ouviu informações, mas você não transformou informações em conhecimento. Incorpore isso. Faça profundas reflexões. Porque ao fazer isso, você vai começar a questionar, responder, rever a sua vida, pontuar. Pô, na minha vida aconteceu isso, por que eu fiz isso com tanto esforço, com tanta dedicação, e eu não tive o resultado esperado? Ok, isso não acontece só com você. Eu diria que com 90% da população, ou até mais, da população mundial. Que hoje está batendo a casa aí de quase 8 bilhões de pessoas. Então, você não é nenhum privilegiado. Isso faz parte desse ambiente nosso. Justamente por quê? Dessa conexão, desse confronto de verdades relativas com as verdades absolutas. Então pensem sobre isso e eu acredito que vocês vão ter uma ajuda muito grande. E você mesmo vai perceber, porque quando você estabelece esse contato, buscando alinhar essas duas verdades, você pode ter certeza. Deus se faz presente na sua vida. Este é realmente o grande salto, o salto quântico, né? Mas isso tem que existir na sua forma de ser, de agir. Isso tem que existir. Se não existir, não acontece nada. Você vai ficar nessa mesmice. Uma vida medíocre. Está claro isso? O nosso trabalho, para ficar, inclusive, mais fácil, eu desenvolvi, ao longo desses anos, uma metodologia que eu chamo de metodologia Essen. A metodologia é justamente dar um passo a passo para vocês. Olha, faça isso, faça isso, faça isso. Então, à medida que você vai concretizando esse passo a passo, e ele passa a ser conhecimento, transformando esses conhecimentos em ações, atitudes e comportamento e a maneira de pensar, a vida vai mudando. Então é isso que eu fiz ao longo dos últimos 28 anos, nós criamos uma instituição. Então essa é uma metodologia, é uma filosofia, e a palavra Essen significa estudos sistêmicos da mente, estudos sistêmicos do espírito, estudo sistêmico da mente humana, estudo sistêmico para entender e compreender esse universo, tanto no plano da matéria quanto no plano espiritual. Como eu disse a vocês, como o ser de primeira grandeza, o ser divino, vai viver em dois ambientes. E se você não conhece as regras e os jogos de cada um dos ambientes, você vai perder o jogo. É isso que acontece. O ser pequeno, o ser doído, sofrido, uma vida doída e sofrida, tudo que faz, dá errado, tem problema, doença, é isso. É a falta desse conhecimento primeiro, essa visão sistêmica da vida
do universo, dos planos, das dimensões. É tudo isso. A falta de conhecimento leva a essa dor e esse sofrimento. Então, o nosso trabalho é ensinar essa metodologia. Nós estamos estruturando, inclusive, a questão dos cursos, que já temos solicitações, e nós vamos comunicar aí com todos os interessados. E é por isso que nós, esse ano, ainda no dia 1º, nós inauguramos a plataforma fabioantonio.com.br, onde vocês poderão encontrar. Eu peço que vocês acessem para que comecem a ler o que eu estou escrevendo, os artigos, porque tudo isso vai ajudá-los nesse processo. E eu digo, use, estude tudo que eu coloquei na plataforma. Esse trabalho, ele foi feito, está sendo feito, é para você. Eu também aprendo. À medida que eu estou escrevendo e estou fazendo, cada dia mais eu estou aprendendo. E meu grande objetivo é passar tudo para cada um de vocês. A plataforma está aí. Divulgue esse trabalho. Compartilhe o vídeo. Acione o sininho. Se inscreva. Contate com os amigos, membros da sua família. Fala, gente, veja, escute isso. Porque, no fundo, o que você está buscando na sua vida? O que você busca? Na realidade, buscamos essa tal de felicidade 24 horas por dia. E é o que eu desejo, então, a vocês. Seja feliz, mas só você pode construir a sua felicidade, porque isso é um direito, dever e obrigação sua. Que Deus os abençoe e que possamos nos encontrar muitas e muitas vezes ainda. Um grande abraço do amigo Fábio.